Oração, ação, chegou o nosso momento. Se a pergunta fundamental da filosofia, da existência, é quem sou eu, como indicam todos os mestres que apontam o caminho do autoconhecimento, fundamental percebermos que há um eu, há uma resposta a quem sou eu superficial e uma resposta profunda. O ponto de vista espiritual nos revela: nós não somos homens, não somos mulheres, não somos brasileiros, nem ricos, nem pobres, nem brancos, nem negros, nem de uma religião ou ideologia ou outra. Tudo isso a que nos apegamos não passa de roupa que hoje nós vestimos e amanhã nós despimos. Mais precisamente, são posições existenciais que a vida nos coloca a fim de nos ensinar, como se fôssemos alunos numa escola em que cada classe tem um mestre, uma matéria, uma metodologia, uma aprendizagem, e nós, para nos formarmos, precisamos circular em todas essas classes, sabendo que há duas maneiras de circular por todas essas classes. Uma delas, é claro, é ser aluno em cada uma delas. Outra, porém, é a cada vez que nos relacionarmos com alguém que seja aluno de alguma dessas classes, ouvirmos, acolhermos, dialogarmos, nos colocarmos no lugar da outra pessoa, nos irmanarmos a ela, nos confraternizarmos. E é claro que isso num conjunto de pessoas nós podemos fazer com várias delas, fazendo com que no período em que estudamos em uma classe aprendamos o equivalente a várias disciplinas, vários professores, várias classes. É dessa forma que uma mulher branca e rica, que se colocar no lugar dos outros e servir a esses outros, poderá adquirir nessa existência em que é branca e rica o aprendizado da perspectiva do homem, do negro, do pobre. E assim, de outras nacionalidades, de outras religiões. Porque a verdade, porque a realização, a elevação espiritual é fruto de todos esses pontos de vista. Precisamos conseguir olhar a realidade, a vida, de todos os pontos de vista para entendermos a verdade que nos libertará. A verdade jamais se revela apenas pelo ponto de vista do homem ou da mulher, do rico ou do branco, do brasileiro, do estrangeiro, do rico ou do pobre. Claro que não. Nenhum ponto de vista separado propicia ao ser toda a verdade. A verdade, ao contrário, é um objeto complexo que precisa ser iluminado de diversos ângulos para se revelar em toda a sua verdade.
Se tomássemos a saborosa história budista de 4 cegos que foram colocados diante de um elefante e desafiados a dizer o que era, aquele que estava diante da pata do elefante, tocando a pata do elefante, supôs estar diante de uma árvore. Aquele que tocou sua barriga pensava estar diante de uma parede. Aquele que tocou a sua orelha pensava estar diante de uma cortina, de uma manta, de uma cortina. Aquele que tocou a sua tromba pensou estar diante de um encanamento. E qual deles estava com a verdade? Nenhum ponto de vista isolado nos apresenta a verdade, correndo o risco, como nesse caso, de não apenas trazer uma verdade incompleta, mas trazer uma completa ilusão, uma completa mentira. A conclusão é clara. Para um daqueles cegos ter uma noção do que tinha na frente de seus olhos, na frente de si, ele precisava colocar-se no lugar dos outros cegos. E aí sim, do conjunto das informações colhidas, deduzir a verdade. Estava diante de um elefante. E nós podemos fazer esse movimento através da boa vontade, da empatia, da compaixão, da fraternidade, em apenas uma vida. De forma que a compaixão, a empatia, a fraternidade, o serviço, o fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse, não é um atributo dos santos, mas sim dos lúcidos. Porque assim damos profundidade, damos amplitude para a nossa vida, nos aproximamos muito da verdade. Veja se não é um refresco para a alma essa história. Esse ponto de vista, essa amplitude que nós experimentamos com uma reflexão como essa. Serve para você? Para mim tem servido bastante. Pois hoje vamos ampliar o nosso ponto de vista. Todas as religiões, todos os espiritualistas se deparam com a eternidade do ser. Ora, se somos eternos, e somos, que tamanho pode ter uma vida de algumas décadas? Será sempre minúscula, pequena, irrisória, não é? Entender a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, é fundamental. Por isso a importância de nos abrirmos à realidade espiritual. Hoje, estudando a oração, como temos feito já alguns encontros, a prece, subitem do item Lei de Adoração, capítulo 2, da parte 3 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos estudar a oração pelos mortos. Tem sentido orar pelos mortos? Orar pelos espíritos? O que vocês acham? Kardec pergunta assim, questão 664. Se você não possui o Livro dos Espíritos, é uma indicação. Há arquivos em PDF com o livro na internet.
É só colocar O Livro dos Espíritos, PDF, e você vai ter à disposição um livro fabuloso com 1019 perguntas, as mais interessantes e as respostas interessantíssimas, fundamentais para a nossa compreensão. Então, aqui na 664, Kardec pergunta assim: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Nossas preces têm o poder de abrandar a justiça de Deus? E a resposta é a seguinte: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas o espírito por quem se ora experimenta alívio. Vejam a importância do alívio. Todo aquele que tem dor sabe, que já passou por qualquer dor, sabe da importância do alívio. Então o espírito por quem se ora experimenta alívio, porque sente que alguém se interessa por ele. O infeliz sempre encontra consolo quando almas caridosas se compadecem de suas dores. Imagine se você já esteve preso, se você já esteve num asilo, num abrigo para crianças, se você já esteve hospitalizado. Você sabe muito bem a importância de uma visita. Especialmente de uma visita boa, com boas energias, bem intencionada, com bom humor. É precioso para todo mundo que está internado. Pois todos nós, encarnados e desencarnados, quando estamos padecendo, quando estamos sofrendo, estamos como que reclusos, como que internados numa instituição. E nessa condição, a prece por nós é como uma visita a alguém institucionalizado. A prece por um espírito sofredor é como uma visita a alguém institucionalizado. É um refresco. É uma realização por saber que alguém se importa conosco. É uma janela em meio à escuridão. Precioso, né? Continuam os espíritos. Por outro lado, a prece estimula o arrependimento e desperta o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que a prece pode abreviar o sofrimento do espírito, se ele também contribuir com sua boa vontade. Então a prece sempre aliviará e convidará a uma transformação, a um arrependimento, a uma ação de reparação, de aprendizado, de transformação. Mas mesmo que o espírito esteja acomodado, ou esteja imaturo para essa transformação, será sempre aliviado. Então a pergunta se é útil orar pelos mortos é sim, não é? O desejo de se melhorar, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo, trazer-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando ao homem que ele será culpado se nada fizer por aqueles que são os mais necessitados.
Não fazer o bem também é praticar o mal. Isso informa os espíritos em diversas respostas. Se nós soubermos de algum sofredor, encarnado ou desencarnado, ser humano, animal, planta, que sofre, é mais que um convite, é uma convocação ao bem. Se tivermos uma intuição de algo concreto que possamos fazer, façamos. Se só soubermos orar, oremos. Se apenas conseguirmos emitir um bom pensamento, um bom sentimento, que assim façamos. Mas, como diz Teresa de Calcutá luminosamente, jamais permitamos que uma criatura passe por nós sem levar um bom pensamento. Luminoso, não é? Essa resposta anterior foi dada pelo Espírito São Luís. A resposta à pergunta 664. Vamos a 665. Kardec pergunta assim: o que pensar sobre a opinião daqueles que rejeitam a prece em favor dos mortos pelo fato de ela não estar recomendada no Evangelho? Os Espíritos dizem assim: o Cristo disse aos homens, amem-se uns aos outros. Essa recomendação ensina que o homem deve empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição pelos outros homens, sem com isso entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador, imagem da justiça perfeita, de aplicar a sua justiça a todas as ações do Espírito, também não é menos verdade que a prece dirigida a Deus em favor daquele por quem temos afeição constitui para ele uma prova de que não o esquecemos. Essa prece contribui para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo, como aquela visita a alguém institucionalizado a que nos referimos na pergunta anterior. O espírito desencarnado só pode ser socorrido após manifestar seu arrependimento, por menor que ele seja. Entretanto, nunca ficará sem saber que uma alma simpática se interessou por ele através da prece. Ao contrário, será informado, sentirá, perceberá de que a intercessão dessa alma lhe foi muito útil. Aqui mesmo na Terra, frequentemente dizemos que tivemos uma ideia do nada. Como assim? Desde quando nada tem ideia? Receber uma sugestão, uma intuição, é sim um socorro, um carinho, um acolhimento que o alto nos oferece e que naquele momento nós fomos capazes de captar, de perceber. Continuam os Espíritos nessa 665. Aquele que foi ajudado passa a ter necessariamente um sentimento de gratidão e afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. E não apenas ele. Como ninguém está abandonado nem entre os encarnados nem entre os desencarnados, um espírito encarnado que esteja na Cracolândia, assim como um espírito desencarnado que esteja nas furnas do umbral e que receber a nosso bom pensamento por ele, emitirá a sua gratidão e se somará à gratidão dele, a gratidão do seu anjo de guarda, dos seus espíritos familiares, dos seus amigos. Tudo isso
voltará como reação a quem se dedicar à ação da prece sincera e amorosa. Vejam vocês. Então aquele que foi ajudado passa a ter necessariamente um sentimento de gratidão e afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. Por consequência, o amor que o Cristo recomendava aos homens só aumentará entre eles. A oração como grande instrumento de estímulo à gratidão e a oração e a gratidão como grande exercício de amor. Assim, ambos obedecem à lei de amor e à lei de união entre todos os seres, leis divinas que devem conduzir os homens à integração, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Essa resposta que acabamos de ler foi dada pelo Espírito do Sr. Monod, pastor protestante de Paris, falecido em abril de 1856. A última pergunta de hoje: podemos orar aos espíritos? E a resposta é a seguinte: pode-se orar aos bons espíritos, que são os mensageiros de Deus e executam as suas vontades. Mas o poder dos bons espíritos é proporcional à superioridade que já tenham alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, pois sem a sua permissão nada se pode fazer. É, pois, por isso que as preces que dirigimos a esses espíritos só serão eficazes se forem aceitas por Deus. E a prece que agrada a Deus, nunca é demais lembrar, é a prece na forma da integralidade do ser, a prece que une pensamentos, sentimentos, palavras e ações, e no conteúdo é a prece que não foca em fugas, em desistências, como a prece daquele que pede cura das doenças, que pede solução para problemas financeiros, que pede soluções matrimoniais. Quem pede isso para Deus seria como um paciente que indicasse para o seu médico que remédios ele deve receitar, em que dose, em que posologia. Há lógica nisso? Se nós confiamos, respeitamos o saber e a posição dos médicos da Terra, por que não reconhecemos e respeitamos a posição do médico da criação, do médico universal, que é Deus? Jesus não ensinou todos nós a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Através da prece, elevemos nosso pensamento, delegando, porém, a solução específica dos problemas a que seja feita a vontade de Deus. Como Jesus, quando pediu: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sempre sabendo que na nossa posição imatura, frequentemente não sabemos o que é melhor para nós, como crianças espirituais. Não é bom isso? Esse reconhecimento, essa confiança, essa fé, como são luminosas, não é? Que toda a humanidade
Perceba isso, se integre e se entregue à vida com as melhores energias e a maior confiança de que tudo que acontece no universo é para o nosso bem. Saudar os amigos agora, Marco Aurélio Trindade, Sayonara Angélica, Mônica Silva, lembrando sempre dos encarnados, desencarnados, vibrando pela paz mundial, vibrando pelas vítimas dos desastres climáticos, Enirca Jazeira Silva, Andréa Salvatore. Muito feliz por estarmos juntos, por estudarmos juntos, por servirmos juntos, porque essa oração eu tenho certeza que contribui de alguma forma com todos os sofredores da Terra e do Universo. Claro que na medida das nossas possibilidades. Muito bom. Vamos então nos despedindo por hoje e convidando todos vocês a estarem conosco no curso Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, que nós ministramos todos os domingos às 17h30, no qual fazemos uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vem conosco, somos caçadores de pérolas espirituais e elas iluminam nossas almas. Prazer estar com você, compartilhe sempre que você entender que foi útil, que pode ser útil a alguém mais, e venha conosco, amanhã estaremos juntos, mais uma vez. Um grande abraço, um prazer estar com vocês, ótimo final de sábado para todos vocês. Até a próxima!